porque daqui a pouco, senador Dario Berger, temos uma audiência na Secretaria de Aviação Civil, que tem status de ministério, como se sabe, onde vamos tratar da precariedade dos aeroportos regionais do Rio Grande do Sul, principalmente aeroportos de Caxias do Sul e Passo Fundo, duas das mais importantes cidades do meu estado. Mas, presidente Dario, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, na manhã de hoje nós tivemos uma marcante audiência na CRA, na Comissão de Agricultura, para tratar dos projetos em tramitação que versam a respeito do combate ao desperdício de alimentos. Um tema relevante e que haverá de culminar com uma nova cultura, após a lei que haveremos de criar, uma nova cultura de cuidados com os alimentos, num contraste ao desperdício de hoje, de índices absurdos, de 26 milhões de toneladas anuais de alimentos jogados fora. Esses são os dados que temos. Enquanto milhões de brasileiros passam fome ou são mal alimentados. Então, começamos a aprofundar a discussão, que vai culminar lá adiante com uma lei de proteção e de cuidados para que não haja os desperdícios de hoje, enfim, uma política pública a respeito do aproveitamento de alimentos. Estiveram presentes na condição de convidados, na audiência pública da manhã de hoje, na Comissão de Agricultura, o senhor Gustavo Chianca, representante no Brasil da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação, o senhor Reginaldo Moreira, presidente da Abracem, Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento, Alexandre Rezende, gerente técnico da Abras, de supermercados, Cássia Lebrão, gerente jurídica da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, Ana Cristina Barros, representante do Serviço Social do Comércio, SESC, Thalita Antony de Souza Lima, gerente geral de alimentos da Anvisa, Marcelo Henrique Bezerra, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foram esses os convidados, senhor presidente, que em pouco mais de 1h e 10 minutos de apresentação puderam nos ofertar uma audiência pública tão competente, tão eficaz, tão séria quanto informativa. O nosso senador Jorge Viana, autor do projeto de lei 738 do ano passado, foi o autor de uma expressão de rara felicidade, ao anunciar na reunião de hoje que o combate ao desperdício de alimentos é um dos temas mais relevantes dos tantos que foram até hoje tratados naquela Comissão de Agricultura. O tema de combate ao desperdício de alimentos é uma daquelas grandes questões nacionais que não tem recebido o devido tratamento. Desde a colheita, desde o campo, desde as lavouras, passando pelo transporte, pela armazenagem, a infraestrutura, as ceasas, os restaurantes, as feiras, os supermercados, as mesas residenciais, etc. Isto é, por onde quer que passa o alimento, tem havido desperdício. É um assunto importante e, como foi ressaltado por um dos convidados, o senhor Reginaldo Moreira, das centrais de abastecimento, tem também o efeito benéfico de ajudar no combate da inflação, uma vez que a maior oferta de produtos tende a levar a preços comercializados mais justos no mercado. Também impressionou muito os dados relativos ao quanto se desperdiça de alimentos no Brasil e no mundo, não apenas no Brasil. Segundo a FAO, por seu representante hoje presente, em 2013, o mundo jogou no lixo 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos. Em termos econômicos, isso representa hoje 750 bilhões de dólares por ano, naquele levantamento da FAO. Ainda segundo a FAO, estima-se que na Europa e América do Norte, cada consumidor desperdice entre 95 e 115 quilos de alimentos todos os anos.
É de se notar também que, segundo a FAO, o descarte global de alimentos poderia ser reduzido em 86%, caso haja uma política pública que sejam adequadas. Que o desperdício de alimentos resulta em impactos diretos para a saúde do planeta. A FAO estima que a pegada de carbono dos alimentos produzidos e não consumidos é estimada em 3,3 bilhões de toneladas por ano, haja vista que 1 bilhão e 400 milhões de hectares de solos equivalem a 30% de toda a área agricultável no mundo e são destinados à produção de alimentos que, ao fim e ao cabo, serão perdidos ou descartados. O combate ao desperdício de alimentos, enfim, não é um problema circunscrito ao território brasileiro, é mundial. Vários países europeus têm se debruçado sobre a questão. A França, por exemplo, acabou de aprovar, neste ano de 2016, uma lei que regula o desperdício de alimentos. Parece-nos, pois, que o Brasil não pode mais negligenciar esse tema. É preciso enfrentar a questão. Não podemos nos conformar com o fato de que 26 milhões de toneladas de alimentos virem lixo, como atualmente acontece no Brasil. Existem, é verdade, várias iniciativas já em andamento por parte da sociedade civil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, meu estado, é um exemplo no país de transferência de alimentos excedentes. Mesmo assim, segundo Ernesto Teixeira, que é o presidente da SEASA do Rio Grande do Sul, o país perde 30% dos alimentos que produz do campo até a sacola do consumidor, e outros 20% são perdidos dentro de casa. São dados absurdos. O mesmo senhor Teixeira lembra ainda que existe o receio sobre a responsabilidade civil e penal do doador, tema que obrigatoriamente tem que ser tratado legislativamente. Enfim, quero então aqui, nesta oportunidade, me congratular com os autores dos três projetos que agora, apensados num só, serão relatados por mim na Comissão de Agricultura. Parabenizo o senador Ataídes, o senador Jorge Viana, a senadora Maria do Carmo, por apresentarem as suas proposições em 3 projetos, agora unificados, terem demonstrado sensibilidade social, humanitária e ambiental, bem como preocupação com a alimentação de milhares de brasileiros. Cabe agora conciliar os pontos divergentes dos 3 projetos, que já adianto, são todos de excelente qualidade, seja técnica, jurídica, como política. A partir desse material de tão boa qualidade, creio que teremos a oportunidade de oferecer ao país um projeto sério, maduro, adequado às necessidades do Brasil. Será um exaustivo, compenetrado e profundo trabalho a partir de agora, no sentido de possuirmos, ali adiante, uma lei provinda desse Parlamento para proveito dos brasileiros e do Brasil como sociedade política a respeito de alimentos. Muito obrigado.